O Iberezão só dá Santa Cruz. O tricolor do Trairi acabou com a invencibilidade do AVC. A mesma música de Padre Fábio de Melo. Deixa entrar na minha casa e na minha vida. Eles pedem gol, né? Eles pedem gol, isso a gente, graças a Deus, não está deixando a desejar. Em 30 de novembro de 2003, um funcionário público e desportista chamado João Cavalcante de Albuquerque Filho, também conhecido como Joãozinho, teve um sonho de criar um clube de futebol para representar a região do Trairi no futebol estadual. Ele compartilhou seu sonho com seu amigo Williams Ribeiro, que também era um desportista e prontamente apoiou o projeto. O Esporte Clube Santa Cruz nasceu com o apoio da Prefeitura Municipal e do prefeito Luiz Antônio Lourenço de Farias, o Tomba. O Esporte Clube Santa Cruz é muito maior do que todo mundo pensa. O Esporte Clube Santa Cruz tem a raiz do Nordeste, né? Nós estamos fazendo um trabalho sério e nós sempre pensamos no grande. Nós somos um time que nascemos pequeno, mas que vamos conquistar ao próximo tempo. E isso aqui, o Rio Grande do Norte verá. Daqui a 2, 3, 4 anos, o Esporte Clube Santa Cruz vai ser um time do futuro. A paixão pelo futebol é algo que une as pessoas. E foi assim que surgiram duas grandes torcidas organizadas que apoiaram o time: a Santa Amor e a Jovem Raça Tricolor. Antes de se tornar um clube profissional, o Santa Cruz começou como um time amador. O primeiro passo foi observar os campeonatos regionais para identificar jogadores talentosos que poderiam ser recrutados para a equipe. O grupo de jogadores foi formado e o time começou a realizar partidas amistosas. O primeiro técnico do Santa Cruz foi Ernesto Luiz, que comandou a equipe nesta fase inicial. O primeiro confronto do Santa Cruz contra um adversário de grande porte foi em janeiro de 2004, em um amistoso contra o Potiguar de Currais Novos, no estádio Coronel José Bezerra. O Santa Cruz perdeu a partida por 2-1, mas foi uma experiência importante para a equipe antes de se tornar profissional. O Santa Cruz fez a transição de um time amador para um clube profissional em abril de 2004, com o objetivo de participar do Campeonato Potiguar, da 2ª Divisão no mesmo ano. Com a mudança de status para profissional, o Santa Cruz pôde investir mais em jogadores e infraestrutura, o que lhe permitiu construir uma equipe competitiva para a disputa do campeonato estadual. No ano de 2004, o Santa Cruz fez história no futebol potiguar. Com uma equipe treinada por José Soares, o clube venceu times como o Macau, Vila Nova de Guamaré, Parnamirim, CDF de Natal e o Universal, se tornando assim o campeão da 2ª Divisão do Campeonato Potiguar. A escolha do mascote do Santa Cruz foi um processo democrático envolvendo a participação dos torcedores do clube. A diretoria do clube organizou uma eleição de desenhos, onde o desenho vencedor seria escolhido como o mascote do clube. Depois de várias etapas, o desenho de um gavião, uma ave comum na região, foi escolhido como o vencedor. A partir do momento em que o gavião foi escolhido como o mascote do Santa Cruz, o clube passou a ser conhecido como o Gavião do Trairi. A escolha das cores do Santa Cruz não foi aleatória, mas sim uma homenagem à cidade de Santa Cruz. O verde, vermelho e branco são as cores predominantes na bandeira do município e foram escolhidas para representar o clube de futebol. Além da escolha das cores, a escolha do nome também foi feita em homenagem à cidade de Santa Cruz. Em 2005, o Santa Cruz teve uma campanha impressionante no Campeonato Potiguar, superando as expectativas e ficando em 2º lugar do Grupo B ao final da primeira fase. Na fase eliminatória, o Santa Cruz eliminou o Baraunas nas quartas de final, mas teve seu trajeto interrompido nas semifinais, quando enfrentou o ABC. Apesar da desclassificação, o Santa Cruz mostrou que era uma das grandes forças do futebol do interior e que estava preparado para disputar o campeonato novamente nos anos seguintes. No ano de 2006, o Santa Cruz fez uma campanha mediana no Campeonato Potiguar, sendo eliminado pelo Potiguar de Mossoró, nas quartas de finais. Na classificação geral do campeonato, o Santa Cruz terminou em 7º lugar, mas não correu risco de rebaixamento, já que a 1ª divisão era composta por 12 clubes. O ano de 2007 foi difícil para o Santa Cruz no Campeonato Potiguar. Em 11 jogos, o clube venceu apenas 2 partidas, empatou 6 e perdeu 3. O Santa Cruz terminou com apenas 1 ponto a mais que o Guamaré Esporte Clube e quase foi rebaixado. Apesar das dificuldades enfrentadas no campeonato, o Santa Cruz continuou a contar com o apoio de sua torcida
e buscou se reestruturar para retomar o sucesso nos anos seguintes. Em 2008, o Santa Cruz apostou em reforços para o elenco, contratando jogadores como Didi Potiguar, Binha, Kel e Hamilton. Graças à desistência de outros clubes, o Santa Cruz garantiu vaga no Campeonato Brasileiro da Série C de 2008, sua primeira competição nacional. No grupo 6 do campeonato, o Santa Cruz não conseguiu avançar à segunda fase. Apesar da eliminação, essa participação marcou uma etapa importante para o clube, que pôde ganhar experiência em competições nacionais e continuar seu crescimento no cenário do futebol brasileiro. No Campeonato Potiguar de 2008, o Santa Cruz classificou-se para as semifinais ao finalizar o primeiro turno em segundo lugar no Grupo A. Nas semifinais, o Santa Cruz triunfou sobre o Açu por 3-0 no Iberezão. Entretanto, o time sofreu uma derrota por 3-0 no jogo de volta realizado em Açu, ficando empatado no placar agregado. Dada a complexidade do regulamento da competição, a federação decidiu promover uma partida de desempate para definir o finalista do primeiro turno. O Santa Cruz saiu vitorioso nos pênaltis por 8-7, garantindo sua vaga na grande final. Na final do primeiro turno, o Gavião do Trairi enfrentou o ABC. Nós sabemos da dificuldade do jogo, até porque a gente não estamos jogando com a equipe boba, a equipe experiente. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o ABC abriu o placar calando o estádio Iberezão. O Santa Cruz sentiu o gol. Em seguida, numa bobeada do zagueiro Josué, Ivan fez o segundo do alvinegro natalense. 2-0 só no primeiro tempo, um excelente resultado, ainda mais para quem tem a vantagem de jogar por 2 empates. Mas no segundo tempo, 22 minutos são suficientes para mostrar quem são os verdadeiros donos da casa. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Didi Potiguar diminuiu numa falta no ângulo. Aos 11 minutos, escanteio na área e Binha empatou a partida numa cabeçada forte. Aos 22 minutos da segunda etapa, mais uma vez ele, Didi Potiguar, virando a partida para os donos da casa. O artilheiro Didi Potiguar se tornou um dos principais jogadores na história do Santa Cruz do Trairi. Infelizmente, no jogo de volta, as coisas não aconteceram como o Santa Cruz esperava. Com gols de Bosco, Jean e Rodriguinho, o ABC venceu o Gavião do Trairi e conquistou o primeiro turno do Campeonato Potiguar de 2008. Em 2009, o Santa Cruz do Trairi manteve seus bons jogadores do ano anterior, o que resultou em ótimas performances. O time realizou uma excelente campanha no primeiro turno e chegou à final contra o Açu, que tinha a vantagem do empate nesse jogo decisivo. Os anfitriões tomaram a iniciativa ao marcar o primeiro gol com Leandro Mineiro ainda no primeiro tempo. O Santa Cruz, em busca da reação, conseguiu empatar na primeira etapa com um gol de Hamilton. Contudo, no final do segundo tempo, Luciano Paraíba marcou outro gol, restaurando a vantagem do Açu. Aos 48 minutos do segundo tempo, Binha empatou a partida com um gol de cabeça, mas infelizmente o tempo já estava se esgotando para que o Santa Cruz conseguisse virar o jogo. Como resultado, o Santa Cruz terminou o primeiro turno como vice-campeão. No segundo turno, o Santa Cruz teve um desempenho mediano e finalizou o campeonato em quarto lugar, sem correr riscos de rebaixamento. Em 2010, o Santa Cruz do Trairi teve um começo promissor no Campeonato Potiguar, apresentando uma performance notável nos jogos disputados em seus domínios. Entretanto, as derrotas sofridas em jogos fora de casa acabaram prejudicando a classificação do time no campeonato. O Santa Cruz terminou o campeonato na 4ª posição na classificação geral, o que lhe garantiu uma vaga na Série D do ano seguinte, após a desistência do Corinthians de Caicó. Em 2011, o Santa Cruz passou por uma fase de reestruturação, trazendo grandes expectativas para os torcedores. A contratação do talentoso atacante e goleador Quirino provou ser um acerto, já que o time realizou uma campanha sensacional no primeiro turno do campeonato estadual, chegando à decisão contra o ABC. Apesar de ter perdido o jogo de ida por 2-1 no Frasqueirão, o Santa Cruz reagiu de forma incrível no Iberezão, em Santa Cruz. O time aplicou uma goleada espetacular de 4-0, conquistando o título do primeiro turno da competição. Os gols foram marcados por Didi Potiguar e Quirino, que destacou-se com 3 gols naquela partida memorável. E quando um mesmo jogador faz 3 gols no domingo, pede música no Fantástico. É a mesma música de Padre Fábio de Melo. Deixa entrar na minha casa e na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida.
Tá aí a trilha sonora para você curtir os 3 gols do Quirino para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. O Santa venceu o ABC de Natal por 4-0 e conquistou o primeiro turno estadual. Com a vaga na final do campeonato já garantida, o Santa Cruz aproveitou o segundo turno para se preparar e fortalecer ainda mais sua campanha. A grande decisão aconteceu novamente contra o ABC, numa partida emocionante. O Iberezão estava repleto de torcedores do Santa Cruz, e o ambiente vibrante era de pura emoção. O time venceu o ABC por 1-0, com um gol decisivo marcado por Felipe aos 42 minutos do segundo tempo. Aquele dia ficou marcado na história do Santa Cruz, sendo lembrado como um momento glorioso pela torcida. No jogo da volta, realizado no dia 8 de março, o ABC começou marcando com Leandrão ainda no início do confronto, e Cascata ampliou o placar ainda no primeiro tempo. Após o intervalo, Felipe Alves entrou no lugar de Didi Potiguar e reanimou as esperanças do Santa Cruz ao marcar um gol. Contudo, aos 25 minutos do segundo tempo, Jackson decretou o título para o Alvinegro, marcando o terceiro gol do ABC. Mesmo com o vice-campeonato em 2011, o Santa Cruz demonstrou ser uma força a ser reconhecida no futebol potiguar, gerando grandes expectativas para os anos seguintes. No Campeonato Brasileiro da Série D de 2011, o Santa Cruz do Trairi demonstrou ser um time organizado e experiente, realizando uma campanha notável na primeira fase. O clube liderou o Grupo 3, superando equipes fortes como Santa Cruz de Recife, Guarani de Juazeiro, Alecrim de Natal e Porto de Caruaru. Na segunda fase, o Santa Cruz enfrentou o 13. Apesar de ter perdido o primeiro jogo por 3-1 em Campina Grande, o time manteve a esperança de reverter a situação no jogo de volta. Entretanto, o Santa Cruz não conseguiu encontrar suas melhores jogadas e sofreu uma goleada de 3-0. Mesmo assim, o time terminou a competição com a cabeça erguida, tendo mostrado orgulho e determinação em todas as partidas disputadas. Em 2012, o Santa Cruz teve um desempenho notável, tendo o atacante Zé Paulo como um dos principais destaques do time. Ele foi o artilheiro do Campeonato Potiguar, marcando 10 gols na competição. O clube chegou às semifinais do primeiro turno, mas foi eliminado pelo América de Natal. No segundo turno, o Santa Cruz novamente sofreu uma derrota nas semifinais, desta vez para o Baraunas de Mossoró. Nesse mesmo ano, o Santa Cruz participou pela primeira vez da Copa do Brasil. No dia 15 de março, o time enfrentou o Náutico e foi derrotado por 3-1, sem a chance de disputar a partida de volta. Em 2013, o Santa Cruz enfrentou dificuldades financeiras, mas mesmo assim, conseguiu realizar uma campanha excelente na primeira fase do Campeonato Potiguar, com o jogador Alvinho sendo um dos destaques do time. No entanto, o desempenho do time caiu consideravelmente no segundo turno do campeonato, e o Santa Cruz terminou na metade da classificação. Nesse mesmo ano, o Santa Cruz participou pela segunda vez da Copa do Brasil. No jogo de ida, empatou 100 gols com o Asa de Arapiraca, no Iberezão. Já no jogo da volta, o Asa venceu o Gavião do Trairi por 2-1. Em 2014, o Santa Cruz começou o Campeonato Potiguar com grandes expectativas após uma goleada de 6-0 na primeira rodada. No entanto, ao longo do campeonato, o clube enfrentou altos e baixos, terminando a competição na metade da classificação com 21 pontos em 20 jogos disputados. Já no Campeonato Potiguar de 2015, devido à crise financeira, o Santa Cruz apostou em jogadores da região. Na primeira fase, o time apresentou falhas, principalmente no setor defensivo, acumulando 6 derrotas em 9 partidas. Mesmo assim, o clube conseguiu evitar o rebaixamento e terminou o campeonato em 5º lugar na classificação geral. Em 25 de abril de 2015, o Santa Cruz venceu o Potiguar por 2-1 no Iberezão. Ninguém poderia imaginar que aquela seria a última partida do clube antes de enfrentar uma pausa em suas atividades. O Santa Cruz, com sua história de sucesso e confrontos memoráveis contra equipes como o ABC e América, estava prestes a fechar suas portas. O clube, que costumava ser quase invencível em seu estádio, estava se aproximando do fim de uma era. A falta de recursos financeiros, problemas com o fornecimento de água na região, o alto custo de manutenção do estádio Iberezão e outras despesas acabaram sendo fatores determinantes para a decisão do clube de se afastar de competições futuras. Mesmo as categorias de base do Santa Cruz não escaparam da situação crítica, e não havia esperança nem sequer nessas divisões do time.
após anos de expectativa, a torcida do tricolor do Trairi pode comemorar, pois o Santa Cruz anunciou seu retorno aos gramados profissionais em 2024. Depois de mais de 8 anos inativo, o clube está se preparando para disputar o Campeonato Potiguar da 2ª Divisão, trazendo de volta as emoções e a paixão do futebol para seus torcedores. Além do Santa Cruz, esperamos que outros clubes do interior voltem a figurar entre os principais clubes potiguares. Desejamos vida longa ao Gavião do Trairi. E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram para acompanhar todas as novidades do futebol potiguar.